queridos, que sexta-feira maravilhosa, sextou em nome de Jesus. Queridos, eu quero tratar com vocês, meus amigos, meus irmãos, hoje, sobre uma passagem que está em Atos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que fala ali sobre a prisão de Paulo e Silas. Nós conhecemos, né, que ele foi preso, que eles louvavam lá na cadeia, cantavam os hinos, oravam, e os presos também ficavam assistindo, vendo, e Deus deu aquele terremoto que tremeu os alicerces, tremeu tudo, e as portas se abriram, e as cadeias se soltaram, e tudo isso aconteceu. Mas eu quero falar dois fatos antes, um antes e um depois deste fato aí. Esse fato, claro, é o foco principal, né? Todo mundo foca na prisão, na hora que tremeu e que Paulo e Silas foram libertos. Mas eu quero focar um pouquinho antes e um pouquinho depois desta passagem. Mas vamos lá. Aí eu quero levar como tema o que devo fazer para ser salvo. O que devo fazer para ser salvo? Esta pergunta foi feita há muito tempo por um homem simplesmente identificado por carcereiro. Este é o foco principal que eu quero levar para você, meu querido, para você, minha querida, na manhã de hoje. E as pessoas continuam até hoje fazendo a mesma pergunta. Deus enviou o apóstolo Paulo para alguns novos lugares após a sua primeira jornada missionária, incluindo a colônia romana de Filipos, né? Nós vamos falar desta colônia romana de Filipos. A população judia de Filipos devia ser pequena, pois lá não havia uma sinagoga. Lá não tinha, né, uma sinagoga que seria uma igreja nos dias de hoje, né? Havia somente um local de oração perto do rio. Paulo e Silas foram lá e compartilharam o evangelho com uma mulher chamada Lídia, né, que colocou a sua fé em Cristo. Lídia já era diz a palavra que ela já era uma serva do Senhor, ela já era temente ao Senhor. Mas Paulo e Silas, chegando lá, aqui o primeiro fato, Paulo e Silas batizaram ela foi batizada, né? Ela acabou sendo batizada. E após isso, o diabo veio ao ataque, né? Para variar, quando você está na presença, quando você está fazendo, ele vem de encontro. Eu já comentei com os irmãos isso aqui, para a gente ficar de olho, um olho no peixe, outro no gato, né? Porque nós temos que estar na presença do Senhor e pedindo a graça, porque ele vem mesmo. Após isso, o diabo veio ao ataque. Paulo e Silas foram presos, castigados e jogados na prisão. Lendo lá, você vai ver que Paulo e Silas foram presos. Por quê? Porque havia ali, quando eles saíram daquele local, uma mulher que ela era adivinha, né? Vamos falar o português, claro, ela era uma feiticeira, né? Ela fazia suas trambicagens lá e muitas pessoas ganhavam dinheiro através disso aí. Era uma fonte de lucro, né? E Paulo e Silas disse que foram suportando, aí uma hora ele não resistiu e foi lá e expulsou o Satanás daquela cidadã lá. E ela ficou liberta, e os ganhadores que viviam às custas da idolatria delas acabaram botando eles na cadeia, né? Então, Paulo e Silas foram presos, castigados e jogados na prisão. Ainda assim, eles não ficaram bravos com Deus. Na verdade, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, né, como nós já conhecemos, Paulo e Silas estavam orando e cantando hino, e os outros presos os ouviam. Isso está em Atos 16, versículo 25. De repente, um terremoto tomou conta do local, os portões da prisão se abriram, o carcereiro sabia que estava em perigo, pois se algum dos prisioneiros escapasse, ele não só seria morto, mas seria torturado antes de ser morto, né? Ele não seria morto e torturado, ele seria torturado e morto, né? E ele estava pronto para tirar a sua vida. A palavra diz que ele puxou da espada para se matar, para tirar a própria vida. E aí começa o agir de Deus, né? Talvez, o porquê que Paulo e Silas estiveram presos ali. Porque havia alguém ali que Deus falou: você, eu vou te resgatar, você é meu. Deus apontou, assim como ele apontou para mim e para você, ele apontou para o carcereiro, que nem diz a palavra, não diz o nome dele. Ele estava pronto para tirar a sua vida quando Paulo apareceu no meio da escuridão e gritou: não faça isso, estamos aqui.
ele quis dizer, não faça isso, ninguém vai fugir, nós não vamos fugir, nós estamos aqui. Aí o carcereiro, né, começou a obra, os senhores, né, ele falando para o Paulo e Silas, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Né? Ali já estava o Espírito Santo já fazendo a obra na vida do carcereiro. E a resposta de Paulo foi certeira. Creia no Senhor Jesus e será salvo, e serão salvos você e os da sua casa. Amém? O mesmo Jesus que mudou aquele sofrido carcereiro romano pode perdoar e mudar a sua vida também. Queridos, então aí está o propósito de Deus, né? Como que Deus age nas nossas vidas, na minha vida, na vida das pessoas. Às vezes ele cria uma situação, ele cria um reboliço, uma coisa para poder resgatar uma alma, né? A minha, a você, e foi o que ele fez. Ele fez todo aquele reboliço. Paulo chegou lá na beira do rio, batizou a Lídia, né, que já era uma salva dele, e depois expulsou o demônio da feiticeira lá, da adivinhadeira lá, da cigana, sei lá como que bicho era aquilo lá, expulsou o demônio dela, libertou ela, e aí foi preso para salvar a família, a vida e a família do carcereiro. Então, você pode olhar para o futuro sabendo que Deus está no controle da sua vida e que Ele tem um plano para você, tem um plano para mim. E este plano que Ele tem na minha vida, na sua vida, Ele faz da maneira que Ele quer fazer, da maneira que é do agrado dEle, né? Às vezes, Deus cria algumas situações e nós ficamos tristes, né? Ficamos abatidos, esmorecido, né? Mas nós sabemos que tudo que Deus faz é para o bem daquele que serve e que obedece ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma sexta-feira maravilhosa, um restinho de semana, sextou, que seja uma sexta maravilhosa, que nós possamos estar felizes na presença do Senhor. Amém? Amanhã, sábado, Deus vai me dar, com certeza, uma nova palavra, uma mensagem para mim trazer para você, para mim, para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e, como eu digo sempre, para frente que atrás vem gente e Jesus está na nossa frente. Amém? Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.